Como é que você faz quando você não está motivado para ler? Especificamente, eu estou de olho nessa pergunta que um aluno acabou de me fazer. Professor, não gosto de ler, mas eu quero o conteúdo. Por exemplo, eu quero aprender língua portuguesa, eu quero aprender filosofia. Como é que eu torno interessante esse livro para mim, se eu não gosto de ler? Essa é uma pergunta que eu já me fiz. E olha que eu sou professor de filosofia e o meu ofício é ler e escrever livros que a maioria considera difíceis, são os livros de filosofia. Mas certamente eu já me deparei com alguns livros que, por exemplo, o conteúdo me interessava de economia, de relações internacionais, de antropologia. Mas eu não queria, de fato, mergulhar naquele livro, ou eu não tinha a mesma paixão que eu tinha, ou que eu tenho, quando eu mergulho num livro de filosofia. Como é que eu faço para me interessar? Essa pergunta que eu quero colocar nessa nossa reflexão de hoje. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto não é filosofia. Deixa eu tentar despertar sua reflexão com base numa experiência que eu tive na universidade. E eu não sei se você sabe, na Universidade de Filosofia, nós estudamos também lógica. Então, por exemplo, há três livros clássicos, assim, pelo menos, né, na minha época de graduação, que circulavam na lógica. Por exemplo, o Introdução à Lógica, do Arvin Cope, o Lógica, do Wesley Salman, e o livro de um brasileiro, chamado César Mortari, que é a Introdução à Lógica. Como você vê, os livros de lógica para iniciantes não tem muita originalidade no título. Introdução à Lógica ou Lógica. Isso é um terror para grande parte dos estudantes de filosofia, porque eles vão para a filosofia geralmente porque algum outro aspecto que não a lógica os chamou a atenção. Seja as discussões sobre liberdade, autenticidade, com existencialismo, com Nietzsche, por exemplo. Seja o aumento de repertório, né? Muitos mais velhos vão lá para a filosofia porque eles querem correr atrás do tempo perdido, por exemplo. E aí eles querem saber mais sobre a cultura ocidental, sobre o que os pensadores disseram, porque eles nunca conseguiram se dedicar a isso devido a uma vida de trabalho. Mas eles nunca pensam que faz parte de adentrar o pensamento dos filósofos aprender lógica. E quando eu entrei para a graduação, eu já sabia que ia ter lógica, porque, bom, meu histórico é falar sobre filosofia desde casa, meu pai é formado em filosofia, mas eu também não estava preparado exatamente para ter lógica de fato. E eu lembro que eu não gostava. Nota, assim, não me interessava por ler livros de lógica, embora soubesse, como meu aluno no início do vídeo, que o conteúdo desse livro, né, o conteúdo desses livros aqui, eles me interessavam. E aí, eu só descobri a motivação para ler de fato os livros fazendo uma ponte entre aquilo que eu sabia e aquilo que eu tinha que fazer, conversando com um professor. E esse professor, à época, manteve a seguinte conversa comigo. Eu consegui desabafar com ele, dizendo assim: professor, lógica é muito chato, né? É matemática pura, linguagem simbólica, não tem muitas ideias, não tem muitos insights. Puxa, parece matemática esse negócio. Eu não tô aqui para aprender matemática. Qual que é, afinal de contas, né, a grande questão da lógica, assim? Ele falou assim: olha, é muito simples. Imagina que eu vou defender um ponto de vista perante você. Imagina então que esse ponto de vista você consegue compreender, porque você fala a língua portuguesa, porque eu estou sendo minimamente claro nas minhas palavras. Mas imagina que esse ponto de vista envolve uma ideia filosófica pela qual você está apaixonado. E, portanto, você já estudou essa ideia, você tem plenas condições de entender essa ideia. Então, você passou pela língua portuguesa, né? Você escutou o que eu disse e entendeu. Não falei grego, antigo, homérico com você, falei língua portuguesa. Você entendeu as ideias que eu veiculei, porque você é apaixonado por filosofia, você já estudou essas ideias. Porém, você não sabe se essas ideias são verdadeiras. Ou se, ainda que eu tenha utilizado algumas ideias verdadeiras, você não sabe se a articulação dessas ideias é ela mesma uma articulação que faz sentido. Então, muitas vezes você pode ser capturado
por uma articulação de ideias que depende única e exclusivamente da capacidade retórica de quem está falando, ou seja, a capacidade de traduzir aquele discurso num discurso bonito, atraente, e se esquece de avaliar se aquele discurso faz sentido nele mesmo, né? Se ele tem uma estrutura que faz sentido. E mais, se essa estrutura que faz sentido internamente faz sentido com o mundo, né? Se ela corresponde de fato ao que ela está descrevendo. Eu falei, entendi. E o que a lógica tem a ver com isso? Ele falou, então, você só sabe avaliar as ideias que eu te falo, não porque você sabe língua portuguesa, não porque você entende essas ideias filosoficamente, mas porque você sabe avaliar o modo como eu articulo essas ideias. E a lógica nada mais é do que o modo como eu articulo essas ideias. A lógica tem como objetivo avaliar a articulação entre ideias num formato específico. Só que esse formato específico é o formato que se parece com a matemática. Você tem que aprender isso caso você queira alcançar seu objetivo. Você quer saber avaliar as ideias e não se deixar enganar por elas? Eu falei, quero. Ele falou, então, esse é o caminho. Esse é o caminho. E eu falei, caramba, entendi. Entendi. Então, na verdade, ele é um caminho para eu alcançar um propósito que eu quero. O caminho não precisa ser interessante. O que é interessante é o propósito. O caminho é uma consequência que eu tenho que encarar. Ele falou, mas mesmo assim, entendi isso. Tá, faz sentido. Mas mesmo assim, uma coisa é fazer sentido na cabeça, outra coisa é eu colocar isso no meu coração. Digamos assim. Ele falou, eu entendo, eu entendo. Só que pensa assim, uma das grandes dificuldades que você mesmo coloca pra você, essa ideia que você tem de querer, pelo caminho, só experimentar sensações boas. É você, pelo caminho, não lidar bem com a dificuldade. É você, pelo caminho, querer que nunca haja um obstáculo que você tenha que ultrapassar. Olha, querer esse caminho é querer um caminho ou que você já conhece e, portanto, nada te surpreende porque você já conhece, ou é querer uma coisa que não existe. Se você já conhece, a questão nem se coloca, né? Você já conhece, não tem o que aprender. Agora, se você almeja o que não existe, então você está se frustrando. Você está tapando os olhos para a realidade. E ele falou assim, uma das maiores dificuldades que alunos, que novatos, de qualquer disciplina, e não só de filosofia, têm, é algo que não diz respeito tanto à quantidade de livros que você leu, de filmes que você assistiu, de músicas que você escutou, de pessoas com quem você conversou, de lugares que você viajou. Não, não é isso. Uma grande dificuldade tem a ver, antes disso, com uma disposição comportamental para lidar com o desconforto. Ou seja, uma disposição comportamental para lidar com aquilo que ainda não é do seu domínio. Percebe? Aquilo que ainda não é do seu domínio. Ler um livro e conseguir suportar o mal-estar de não plenamente compreender é um estágio incontornável do processo de aprendizado. Você precisa não entender uma coisa para lá na frente passar a entender. Porque se você pulasse do não entendimento direto para o entendimento, puxa, em que mundo você está? Esse mundo não existe. São processos graduais de entendimento. Portanto, você precisa passar pelo desconforto. Encara o processo de aprendizado como ele é. Então, enquanto o caminho é desprazeroso, o que pode alimentar você intelectualmente é que o prazer não vem no caminho, sempre. Às vezes sim, às vezes não. O prazer vem quando você alcança o objetivo. E quando você alcança o objetivo, você vai ver, me falou ele, que quando você voltar a olhar para o caminho, ele vai começar a ficar mais prazeroso. Por quê? Porque você vai percorrê-lo com mais facilidade. E percorrer caminhos com facilidade dá certo prazer. O prazer do domínio da coisa, né? Então, essa conversa foi profundamente transformadora para mim, assim. Porque, de vez em quando, a gente precisa de alguém mais velho para dizer pra gente como o caminho que a gente ainda não percorreu pode ser percorrido, né? E eu queria ser essa pessoa, se não mais velha, porque você pode ser mais velho que eu, mais experiente. Pelo menos nesse contexto aqui de livros mais difíceis ou livros de filosofia. Um insight fundamental para você encontrar motivação para ler, portanto, é de um lado você encontrar o seu interesse, que pode não ser o livro propriamente dito, mas o que o livro vai te fornecer, manter esse interesse sempre em vista e, por outro lado, você entender
uma atitude comportamental e não só intelectual, de que é preciso que você passe pelo desconforto para em seguida usufruir de um conforto maior. Maior. Passar pelo desconforto faz parte da vida de estudos, não só de filosofia, mas em geral. Se a gente quiser extrapolar, faz parte da vida, né? Se você não sabe passar por desconfortos momentâneos, é muito provável que a sua vida seja mais miserável do que ela, né, poderia ser. Então, reflexão feita. Eu queria muito que você pensasse nisso com carinho. Não só enquanto esse vídeo está durando, mas depois que esse vídeo acabar também. E eu queria que você compartilhasse aqui nos comentários qual foi a experiência que você teve com um livro que você sabia que ia te trazer uma coisa boa, mas que você ainda assim não conseguia ter interesse. Não diz só o nome do livro não, conta parte da história que você passou com esse livro. E esse aqui é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer sobre reflexão sobre como ler livros. Se você quer ter acesso a essa série, se inscreve no canal, né? Compartilha esse vídeo com mais gente, dá um like, que ajuda ele a chegar a mais gente, ainda assim. E fica de olho que semanalmente eu vou soltar esses vídeos, tá bom? Nos vemos então no próximo. Não esquece de deixar seu comentário, sua curtida e passar à frente esse conteúdo. Tchau, tchau.